Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa celebração de culto desta noite. Quero saudar de maneira especial as pessoas familiares envolvidas no batizado do Rian Davi Fischer, que estará sendo trazido para receber o batismo cristão dentro deste culto. Quero saudar os seus familiares, padrinhos, madrinhas e suas amigas da família que também estão aqui presentes. Também saudamos a família que também está participando deste culto, envolvida também na oração em memória de falecimento. Estaremos lembrando em oração em memória de falecimento do seu Artolino Vitor. Também estão aqui entre nós, familiares dele, suas amigas que também estão presentes neste culto. Eu quero saudá-los no início deste culto com a palavra bíblica que encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. O som está chegando normal lá atrás ou está falhando o som desse aqui? Está chegando normal lá atrás? Me avisem, tá? Você tem que levantar, baixar. Então a palavra bíblica que encontramos no livro do profeta Isaías, no versículo 43. Ali o próprio Deus diz para o seu povo, o povo de Deus, o povo escolhido para adorar, servir e testemunhar a fé no único e verdadeiro Deus, o povo de Israel. Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor Deus, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, porque eu te remi, te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa palavra também nos acompanha no momento do batizado, também lá atrás, quando você foi batizado, quando eu fui batizado, Deus disse para você e para mim: eu te chamei, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós venhamos sempre de novo a dar o nosso sim para sermos de Deus e servirmos a Deus através da nossa vida aqui neste mundo. Que nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o primeiro hino, um hino de louvor a Deus. Primeiro hino da lista de hinos deste culto. Hino de número 623. O inário aí. Se alguém não pegou o inário, pode pegar lá junto ao lado da porta. Temos ali vários inários. Vocês podem chegar ali, pegar um inário então para acompanhar melhor os cânticos. Hino 623. Grandioso és tu. Pois foi por mim que ele
informamos que a cada sábado, no horário do culto, enquanto os grandes estão reunidos aqui no culto, as crianças têm atividade de culto infantil, atividade na qual as crianças podem participar. Enquanto o pai e a mãe estão aqui no culto, elas podem participar junto com as professoras do culto infantil. Nós vamos ter uma atividade especial também hoje à noite. Então, eu convido as crianças para virem até a frente, o nosso momento de oração e de envio das crianças que estarão participando do nosso culto infantil. Vão chegando, crianças? Isso. Então vamos agradecer a Deus porque vocês podem vir hoje participar do culto infantil. Jesus abençoe o encontro de vocês, as professoras, também o encontro de culto de todos nós aqui reunidos nesta noite. Oremos. Obrigado, Jesus, tu tens abençoado e cuidado de cada criança, Senhor. Obrigado, Senhor, que elas tenham a oportunidade de aprender mais da tua palavra também nesta noite, através do ensino cristão, através dos cânticos, das orações que são feitas lá na atividade do culto infantil, através das atividades que acontecem lá. Tu abençoe, ó Deus, o ministério de nossas professoras, o ensino cristão, continue abençoando e conduzindo na fé cada uma das nossas crianças. Assim oramos e pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Podem seguir com as professoras, então, crianças. Isso. Quem traz os avisos para a comunidade vai chegando à frente. Eliane compartilha dos avisos em nome do presbitério. Em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Os que nos visitam, sintam-se acolhidos em nossa comunidade. Boa noite, pastor. Veridiana, muito obrigado por acompanhar os hinos. Sabe que você é muito importante aqui nesse trabalho. Os avisos são os seguintes: a oferta russa de hoje é nacional, vai para a missão com literatura evangelística. Na próxima quarta-feira, às 14h30, nós temos encontro da OASE, aqui no salão. Também na quarta-feira, às 19h30, ensaio de coral. Os confirmandos, por hora, encontram-se em férias. Nós temos também um convite para ser feito, que no dia 24 de novembro haverá um almoço festivo em Itaiópolis. Será o aniversário da comunidade de Itaiópolis. Então a gente está estendendo o convite a vocês, quem puder participar. Com culto às 10 horas. Às 10 horas. Às 10 horas. O cartão para adulto, R$50. De 7 a 12 anos, R$20, e até 6 anos é livre. Então, se alguém desejar adquirir esse cartão de almoço, né, e fazer aceitar esse convite, pode conversar com alguém do presbitério, até com o pastor também, que tem cartões à venda. E também quero convidar para o próximo culto, próximo sábado, dia 16, no horário de costume, às 19 horas. Eram esses os avisos. Muito obrigada. Ok. Obrigado. Algumas senhoras da nossa comunidade estão participando do retiro de mulheres lá no acampamento Moriá, na Vila Roots, neste final de semana. Vieram também algumas lá de Itapoá, aquele povo lá de Itapoá. Vieram 4 senhoras amigas de lá também. Então estão reunidas em retiro até amanhã na hora do almoço. Eu prometi que eu vou lá almoçar com elas amanhã, tá? Tenho culto em Itaiópolis amanhã de manhã. Chego em Mafra às 11h30 da manhã, mas dá tempo de chegar no almoço lá ainda. Então seria isso. Também para aqueles que nos visitam, vocês são sempre bem-vindos em nossas celebrações, aqueles que nos visitam hoje. Somos uma igreja ecumênica que mantém boa relação de amizade fraterna, tanto com o pessoal da igreja católica, como também dos irmãos das igrejas evangélicas em nossas 2 cidades, Rio Negro e Mafra. Participo há mais de 10 anos no núcleo de pastores da nossa cidade, onde cultivamos esta comunhão entre os pastores e missionários aqui das nossas cidades. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda, e se quiser, venha comparecer conosco, que é todo sábado às 19 horas, sempre tem atividade para as crianças. Seria isso então, pessoal, os comunicados, né, para este culto. Como já falei de início, né, nós temos também o nosso momento de culto hoje,
momento de lembrança, né, de memória, de oração de falecimento. Então, eu pediria quem dos familiares ou pessoas amigas da família do seu Artolino Vitor, que estão aqui presentes no culto, familiares ou pessoas amigas, poderiam ficar de pé para nós podermos identificar quem são as pessoas que estão aí, que são da família ou da amizade do seu Artolino Vitor. Isso. Então, nós queremos, como igreja cristã, comunidade de fé, lembro das muitas vezes que encontrava o seu Artolino aqui na porta da igreja, quando estávamos chegando aqui para celebrar o culto. Muitas vezes a gente conversava, se cumprimentava aqui na porta da igreja. E ele chegou à idade, então, de 73 anos. Veio a falecer agora, 29 de outubro. Lembramos, como comunidade cristã, que o seu Artolino Vitor veio a nascer no dia 10 de outubro do ano de 1951, filho de Germano e Olga Vitor. Trabalhou muitos anos como celeiro, confeccionava celas para cavalo, materiais de couro, né, no geral. A vida inteira permaneceu solteiro e veio a falecer no dia 29 de outubro, deixando como principais familiares enlutados 3 irmãs, também 2 cunhados, também 6 sobrinhos e sobrinhas, então 6 sobrinhos e sobrinhas. Nós estivemos acompanhando, né, o sepultamento dele, a família enlutada, os amigos que lá compareceram também. Queremos agora também, em oração, pedir em oração pela misericórdia de Deus junto a esse irmão falecido, pelo consolo do Espírito Santo junto aos familiares entristecidos. Convido a todos para estarmos de pé durante esse momento de oração, de intercessão. Deus e Pai, mesmo com tristeza, acompanhando esta família no luto, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado e bênção ao longo da jornada de vida de 73 anos do Artolino Vitor, no convívio com seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, tudo aquilo de bênção, ó Deus, que tu trouxe através da vida e da jornada dele, a caminhada nesta vida aqui. Queremos também em oração, como fizemos lá no dia do sepultamento, na capela, também no cemitério, entregá-lo aos teus cuidados, ó Deus. Tu és o Senhor sobre vida e morte, e nada nos pode separar do teu amor revelado em Jesus Cristo, nem a vida, nem a morte. Assim entregamos este irmão falecido, a tua misericórdia, Senhor, e também pedimos o consolo do teu Espírito Santo a esta família enlutada, a tantas famílias que ficaram enlutadas este ano, nos últimos anos. O Espírito Santo, nesse tempo de luto, de tristeza, de saudade, esteja consolando a todos os corações entristecidos. E dá-nos, Senhor, o amor e a paciência para podermos ouvir o derramar do coração das pessoas enlutadas, entristecidas, que possamos ser agentes também de consolo, de cura, no momento que as pessoas mais precisam de apoio espiritual e emocional. Assim, oramos, pedimos e agradecemos, Senhor Jesus, lembrando a Tua palavra, quem crer em Cristo, ainda que morra, viverá. Todo aquele que agora vive e crê em Cristo não morrerá eternamente. Possamos nos firmar nesta fé e nesta esperança, na Tua ressurreição, Jesus, e também na nossa ressurreição. Em Teu nome que nós oramos, pedimos e agradecemos, Senhor Jesus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Vamos inverter um pouquinho a sequência aqui. Primeiro vamos cantar um hino de consolo. Senhor, por que me guarda a tua mão? Hino 610. Senhor, por que me guarda a tua mão? Confio em ti. Oh,
e confiamos nele. Convido para cantarmos o hino de confissão de pecados. O nosso hinário aqui é o 41. Nos lembrando que a graça, a misericórdia de Deus é maior do que o nosso mérito humano. Hino 41, tua graça. Conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me quem puder ficar de pé, convido a estarmos de pé. Como as duas leituras têm a ver com a vocação de pertencer a Deus, e a segunda leitura tem a ver com o batismo de Jesus, então optamos em fazer as leituras antes do batizado. Então quem quiser acompanhar, temos várias Bíblias aí junto aos assentos também. A primeira leitura encontramos no Antigo Testamento o profeta Jeremias capítulo 1, Jeremias capítulo 1, versículos 1 até o 10. Jeremias capítulo 1, versículos 1 até o 10. Passo a ler. O chamado de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta entre as nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga que não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, e tudo o que lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca.
E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Até aqui. Obrigado. Já a leitura do Evangelho, encontramos no Evangelho, Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versículos 4 até o 11. Versículos 4 até o 11, Marcos, capítulo 1. Essa leitura encontra-se na página 1094. Passo a ler. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Até aqui. Ok, obrigado pelas leituras bíblicas. Percebam bem o que diz no último versículo, sobre o batismo de Jesus. No momento do batizado de Jesus, lá no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado pelo profeta João Batista, ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho satisfação, em tua existência tenho alegria. Que nós possamos também viver de tal forma, como filhos e filhas amados de Deus, os quais Deus tem alegria, tem satisfação na nossa caminhada com Deus e no nosso testemunho diante das pessoas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Amém. A comunidade pode assentar-se. Vamos cantar agora um hino de batismo. Convido a comunidade para cantarmos um hino de batizado, enquanto nos preparamos agora para o momento do batismo. E esse hino encontramos aí no hinário, é o hino 310. Hino 310, trazemos esta criança à tua casa, Senhor, deitando-a em confiança nos braços do Salvador. 310. Nos braços do bom pastor.
sacramento do batismo dentro deste culto, o Rian Davi Fischer, sendo trazido pelo seu pai e sua mãe, pelo Jonas, pela Alexandra. Nos acompanham também, né, como padrinhos e madrinhas, a Jaqueline, o Giovanni, a Marielle e o outro Giovanni também. Tivemos a conversa com eles antes do nosso culto, lembrando a base bíblica do batismo, a prática do batismo cristão ao longo da história, desses 2000 anos, as diferenças entre uma e outra denominação na prática do batismo, mas que a compreensão bíblica do batismo, né, é o que predomina na visão das igrejas, seja católica, romana, seja igrejas evangélicas. Então, com base naquilo que nós conversamos sobre a importância de você pai, você mãe, você padrinho, você madrinha, dedicar-se a orar por vosso filho, por vosso afilhado, também os avós orarem pelos seus netos também a importância de cultivar a presença de Jesus Cristo, o ensino cristão dentro de vossos lares, também o empenho em trazer as crianças para receber a orientação cristã, também aqui no culto infantil, na igreja, na catequese da igreja. Se vocês se comprometem a amar, a orar, a educar na fé cristã, a proteger e suprir o Rian em todas as suas necessidades, se comprometem a acolher o batismo cristão do Rian, então queiram responder sim. Podem trazer mais perto aqui então. Orar aqui a água na pia batismal. É assim mesmo, né? Chegou a hora do batizado. Então pode aproximar ele mais perto aqui da pia batismal. Só pina a cabecinha dele mais aqui, próximo da. Isso. Rian Davi Fischer, te batizo em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A bênção de Deus seja contigo e te acompanhe toda a tua vida. Amém. Isso. O pessoal do coral aí vai observando pelo tom de voz dele, tá? Para falar futuramente para o coral, tá? Rian. Vamos colocar aqui de frente para o altar. Pai, mãe, padrinhos e madrinhas de frente para o altar. O momento da oração e bênção. Está acostumado, né? A primeira vez, né? Vem aqui na frente. Se coloque mais aqui no meio, melhor. Isso. Ficar de pé a comunidade, momento de oração, de bênção. Também para esse pai, essa mãe, padrinhos e madrinhas, para a família como um todo também. Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida do Rian, Senhor, continue abençoando a ele com saúde, Senhor, que ele possa crescer de maneira saudável, também com a tua bênção, e a crescer na fé também na caminhada contigo. Abençoe pai, mãe, padrinhos e madrinhas, também os avós, no colaborar na missão de educar esse menino na fé, para que ele possa, Senhor, seguir os teus caminhos, crescer contigo, crescer na fé, crescer na vida cristã. Assim oramos, pedimos a tua bênção, teu cuidado ao longo da vida do Rian e na missão também dos pais, padrinhos, também dos avós. Em teu nome, Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Ok, obrigado. Vamos voltar aos seus lugares. A gente é pequeno, a gente não tem timidez para gritar, né? A gente é grande, só grita em casa, né? Então, celebrado então o batismo do Rian, nós queremos agora cantar um hino de confiança em Deus, antes da pregação da palavra, o hino 641. Hino 641, os que confiam no Senhor, os que confiam em Deus. Você
Quem de vocês aqui já foi batizado um dia? Ou em criança, ou em jovem, ou em adulto, ou na quarta idade? Quem de vocês já foi batizado? Quem levanta a mão só para eu ter uma ideia aqui? O pessoal que está aqui. Quem já foi batizado um dia? Ok. Pelo Instituto Data Jairo, 90% das pessoas levantaram a mão então. Então, só para a gente ter uma ideia, se há algo comum, como sacramento comum a todas as igrejas, é o sacramento do batismo. Isso acontece na Igreja Apostólica Romana, quase 2000 anos. Isso acontece na Igreja Ortodoxa, que é a outra católica ortodoxa, desde o ano 1000. Isso acontece nas igrejas protestantes históricas, como a luterana, desde 1517, desde a época da Reforma. Isso acontece nas demais igrejas protestantes, a presbiteriana, anglicana, metodista, batista. Isso acontece nas igrejas pentecostais, que surgiram a partir de 1910, portanto, pouco mais de 100 anos. Todas as denominações cristãs praticam o sacramento do batismo, todas elas, sem exceção. E quando a gente pergunta assim, mas como é que vocês compreendem o batismo? E como é que se dá a prática do batismo na sua igreja? Então, a importância do sacramento do batismo, nenhuma pessoa cristã nega, e nenhuma denominação cristã ignora a importância do batismo cristão, do sacramento do batismo. Assim como também todas elas valorizam, ensinam e praticam o sacramento da Santa Ceia. Esses dois sacramentos, batismo e Santa Ceia, são praticados em todas as igrejas e são valorizados em todas as igrejas. Aí quando se começa a perguntar, mas vem cá, mas qual é a prática? Como é que vocês praticam lá o batizado na sua igreja? Aí começam as divergências. A prática do rito do batismo é que estabelece algumas divergências ao longo da história das igrejas, nem diria só da igreja, mas ao longo da história das igrejas. E ao traduzir toda a Bíblia, Martim Lutero, lá nos idos de 1520 para frente, ao traduzir toda a Bíblia, da primeira à última página, uma das coisas que Martim Lutero mais enfatizou como princípio fundamental da Reforma Protestante é a salvação unicamente pela obra de Cristo. Pela fé na obra salvífica de Cristo é que acolhemos a salvação que Deus nos oferece. Pela fé sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. E com isso também muitas igrejas concordam. Mas com o passar do tempo, então, foram surgindo tantas outras denominações, principalmente nos últimos 100 anos, e cada uma delas foi variando a interpretação da prática do batismo. E justamente aqui os reformadores, Martim Lutero, Calvino e tantos outros, nunca negaram a importância do batizado das crianças. Portanto, a denominação chamada luterana, há mais de 500 anos no mundo, e há mais de 200 anos de presença aqui no Brasil, sempre valorizou, motivou e convidou os pais e padrinhos, os avós, para trazerem suas crianças para receberem o batismo cristão. E também se percebe que em Atos dos Apóstolos é mencionado o batizado de famílias inteiras, como é relatado em Atos dos Apóstolos. É quando foi evangelizado lá o carcereiro, ele chegou à fé, foi batizado ele e toda a sua casa. E ali o apóstolo Paulo diz para eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Portanto, a salvação, no contexto da caminhada do povo de Israel, era salvação para uma família, para uma casa, e não apenas para um indivíduo de maneira isolada. E assim, conforme avançava o trabalho de evangelização relatado em Atos dos Apóstolos, é percebido também que as crianças, fazendo parte das famílias,
eram acolhidas para o sacramento. Não diz em lugar nenhum, somente os adultos venham para o batizado e as crianças ficam fora do batizado. Isso era inconcebível naquela época. Por que era inconcebível? Que a maior parte, se não todos os apóstolos, vieram do judaísmo, e dentro do judaísmo não havia essa concepção do indivíduo totalmente autônomo. Dentro do judaísmo, quando o pai e a mãe tinham uma criança, traziam a criança do templo, e em oração a criança era consagrada a Deus. E desde o dia em que fora consagrada a Deus, a criança já fazia parte do povo de Deus. Não esperava até os 10, 12, 17, 18 anos para a criança fazer parte do povo de Deus. Não, ela já fazia parte do povo de Deus, era acolhida como integrante do povo de Deus. Já nas primeiras semanas de vida, o menino era consagrado, lá adiante a menina era consagrada também, faziam a sua profissão de fé lá pelos 12 anos de idade, confirmando que queriam seguir a Deus como o único e verdadeiro Deus, o Deus Criador, o Deus Libertador, o Deus Salvador. Portanto, na visão das pessoas que vieram do judaísmo, ou também de outras religiões antigas, a fé do pai e da mãe abençoa a fé das crianças, não se separa uma coisa da outra. Mas com o advento da modernidade, cada vez mais se separa a fé dos pais da fé da criança, a fé dos pais da fé do adolescente e assim por diante. Alguém me disse certa vez, há muitos anos atrás, que não iria batizar o seu filho porque esperar ele crescer para decidir se ele aceitaria ser batizado ou não. Eu perguntei o seguinte: você vai fazer as vacinas do teu filho, as vacinas agora da infância, ou vai esperar ele crescer para decidir se vai ser vacinado ou não? Eu conheci um jovem na primeira paróquia que eu trabalhei, lá em Joaçaba Luzerna, que o pai, por teimosia, não vacinou os seus filhos contra a paralisia infantil, e lá pelas tantas, um dos meninos ficou paralítico com a doença chamada, não sei o nome científico da doença, paralisia infantil, todo mundo, como é que é? Óleo. Ora, alguém vai esperar o seu filho, a sua filha chegar a 17, 18 anos para decidir se vai ser vacinado ou não? Tu quer tomar o remédio ou não quer? Tu quer receber a vacina ou não? Não, isso é uma decisão pelo bem-estar, pela saúde, pela integridade da criança. Algum pai ou mãe vai esperar a criança chegar até os 14 anos de idade para decidir se vai para a escola ou não vai para a escola? Filho, tu quer ir para a escola ou não? 6 aninhos de idade. Não, papai, mamãe, eu não quero ficar em casa, não quero ir para a aula. Mas no começo você vai estranhar, vai sentir saudade do papai e da mamãe, depois você vai ser a amizade dos seus coleguinhas, vai se acostumando e vai ter a alegria de ir para a escola. Pelas tantas não quer faltar para a escola, fica entediado de 2 meses de férias do verão, não vê a hora de voltar para a escola. Nós tomamos decisões muito importantes pelos nossos filhos, pelos nossos netos, e ajudamos a tomar decisões, na medida que a nossa opinião também influencia a nova geração, também dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós queremos o melhor para eles, o melhor do remédio, o melhor da vacina, o melhor da escola, o melhor da educação, o melhor disso, o melhor daquilo. Mas quando se trata da fé, será que tem que esperar até os 18 anos para começar a educar na fé? Não, isso aí está totalmente fora da casinha. Isso não acontece no judaísmo e não acontece até hoje. Isso não acontece nem na religião islâmica e não acontece até hoje. A criança é doutrinada na fé já desde os primeiros anos de vida. De qualquer jeito, quando ela chegar a 18, 19, 20, 24 anos de idade, ela por si só vai decidir se vai seguir a mesma fé ou não. Mas aí ela tem maturidade para decidir. Mas até chegar nesse ponto leva muitos anos, no qual os pais estão abençoando a caminhada de fé dos seus filhos, ou então os pais estão sendo negligentes com a caminhada de fé dos seus filhos, o aprendizado da fé, porque a fé também se aprende
conversando com vocês aqui na frente, né, antes do culto, né, as madrinhas estão aqui na frente. Aí eu perguntei qual as principais missões, ou a principal missão de um padrinho e de uma madrinha de batismo. Aí uma das madrinhas respondeu que é zelar pela vida espiritual da criança, zelar, zelo. Gostei muito da tua resposta, viu? Exatamente aquilo que a gente vai enfatizar nesta mensagem, nesta pregação. O zelo que temos para com a caminhada de fé das nossas crianças, nossos filhos, nossos afilhados, nossos netos, as crianças que fazem parte da nossa vida, a missão que nós temos para com elas. Ora, se dentro do judaísmo, dentro do islamismo, dentro das grandes religiões que tem mais de 2.000 anos de história, judaísmo 5.000 anos de história, as pessoas têm esse mesmo zelo de ajudar a alimentar na fé os seus filhos, seus afilhados, suas crianças, seus jovens. Por que será que a atual geração é tão desleixada com relação à caminhada de fé das novas gerações? Será que a secularização apregoada pelos grandes meios de comunicação está de tal forma embutida em nossas mentes que nós simplesmente ignoramos a importância da educação na fé, a importância da oração dentro de nossos lares, a importância de orar com a criança antes dela dormir, segurar a mão da criança, orar pedindo a proteção de Deus para a criança, usar a linguagem da criança, que os anjinhos de Deus estejam te protegendo enquanto você dorme, abençoar a criança, o gesto de bênção para a criança. Eu lembro quando eu era criança, isso faz muito tempo, já faz mais de 60 anos, quando eu era criança, com 6, 7 anos de idade, nós íamos visitar o avô lá, o avô Lindolfo, a avó Antônia Maria, e aí nós chegava lá, bênção, vô, e o vô, Deus te abençoe, a avó, Deus te abençoe. Alguns de vocês viveram essa experiência com os avós, ou com o pai, ou com a mãe, onde a primeira chegada na visita de familiares é a bênção, e eles transmitiam a bênção, e nós recebíamos a bênção, e nós vivíamos com essa bênção, e vivemos a nossa jornada de vida valorizando e acolhendo esta bênção do pai, da mãe, do vô, da avó, do padrinho, da madrinha. A madrinha é a mesma coisa, a bênção, madrinha, que Deus te abençoe. Será que nós estamos preocupados em abençoar as nossas crianças? Ou tanto faz como fez? Percebam vocês que o momento no qual Jesus é batizado, um profeta da história de Israel, já lá desde o Antigo Testamento, há milhares de anos atrás, um profeta começava a sua atuação pública normalmente com 30 anos de idade. Jesus, ao completar 30 anos de idade, começa a sua missão pública, pregando o reino de Deus e chamando pessoas ao arrependimento dos pecados, à fé, à conversão, o voltar-se para Deus. Já antes de Jesus, o profeta João Batista já preparou a chegada de Jesus com uma pregação que ia nessa direção, chamando o povo ao arrependimento, às beiras do Rio Jordão, onde o povo que acreditava que a mensagem de João Batista era uma mensagem de Deus, não apenas de João Batista, faziam filas para serem batizados no Rio Jordão. E lá então, quando chegavam diante do João Batista, a mensagem deles é: arrependam-se dos seus pecados e se voltem para Deus, vivam uma vida consagrada para Deus. E no momento do batizado, como acontecia naquela época, o João Batista pegava a pessoa pelo cangote, afundava lá no Rio Jordão e desafogava. Próximo, afogava, desafogava, afogava, desafogava. Aquilo ali, gente, era pior que fila do INSS em época de muita procura. Pois bem, e as pessoas saindo dali com paz, perdão, com consolo, saíam dali superando a sua culpa, o seu pecado, saíam dali perdoados, com a paz de Deus nos seus corações.
E de repente aparece naquela fila ali uma pessoa que o João Batista estranha. Que pessoa é essa que apareceu na fila? Hein? Jesus. O próprio Jesus. O próprio Jesus apareceu na fila. E João Batista sabe quem é Jesus, ele é profeta. O Espírito Santo que age no João Batista é o mesmo Espírito Santo que age em Jesus. E o João Batista estranha, mas ele vai cumprir o que determina a palavra de Deus. Jesus se coloca na fila dos pecadores. E ele assume a nossa condição também naquela fila para receber o perdão. Perdão que ele nem precisava, porque ele era Deus, ele é Deus, ele era Deus. Ele foi concebido sem pecado e ele viveu sem pecado. Portanto, Jesus se coloca na mesma fila na qual nós estamos, assumindo a nossa condição e valorizando a prática do batismo para perdão dos pecados, que era a mensagem e o rito do João Batista. E no momento em que Jesus é batizado, ouve-se dos céus uma voz, a voz de Deus, que diz: este é o meu filho amado. Este é o Messias, este é o meu filho amado, este é o ungido. Este é o meu filho amado, no qual tenho alegria, contentamento, satisfação, diria hoje em dia, orgulho, no bom sentido do orgulho. Ali o próprio Deus declara quem é Jesus. Do céu se ouve uma voz, a voz de Deus: este é o meu filho amado, no qual tenho alegria, satisfação, contentamento. E naquele momento o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus, na forma de uma pomba, e Jesus, acolhendo o Espírito Santo de Deus, começa o seu ministério público de anunciar o reino de Deus, não só para perdão dos pecados, para uma nova vida com Cristo, viver como discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. Percebam vocês que o próprio Jesus seguiu o mesmo caminho natural que nós seguimos. Nós um dia nascemos, um dia crescemos, um dia Jesus foi levado até o templo, para ser apresentado no templo, para orarem por ele no templo. Maria, José e Jesus e os outros filhos e filhas iam à casa de Deus pelo menos uma vez por ano, festa da Páscoa geralmente. E assim Jesus então começa a sua missão, o seu ministério público, anunciando a salvação, curando os doentes, libertando os endemoniados e anunciando a chegada do reino de Deus em pleno poder, na pessoa e obra de misericórdia de Jesus. Portanto, se Jesus considerou importante o ser batizado, e na última recomendação de Jesus, o Jesus ressurreto, em Mateus capítulo 28, ele ordena para os discípulos seguirem pelo mundo em missão, dizendo a eles: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, batizando-os em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Batizando-os. Aqui estamos nós, 2020 anos depois, ou 2024 anos depois, dentro do calendário cristão. Aqui estamos nós reunidos aqui, 2024 anos depois, celebrando o batismo do Rian, cumprindo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu dizia há pouco ali para o pai, mãe, padrinhos e madrinhas, eu dizia: um momento é o momento do rito do batismo aqui no altar, aqui na frente. O outro momento é a missão que vem a partir do dia do batizado, a missão de orar pelo seu afilhado, pela sua afilhada, orar pelo seu filho, pela sua filha, orar pelas crianças, nossas igrejas, nosso país, orar pelas famílias, cultivar a presença de Jesus dentro de nossas casas,
A criança com 1 aninho de idade já percebe se a oração é importante ou não é importante na vida do pai e da mãe. Estou falando de uma criança com 1 aninho de idade. Porque se a oração é importante na vida do pai e da mãe, eles vão enxergar esse pai ou essa mãe fazendo oração lá dentro da sua casa. Se a oração não é importante para ti, você não faz oração. Se você quer ensinar a criança a confiar em Deus, vai lá, ora com a criança antes da criança dormir, faz a oração, abençoa a criança, pede a proteção de Deus. Ela vai aprendendo a confiar em Deus. Se é importante a educação cristã para os teus filhos, para as tuas crianças, traga as crianças na catequese, no culto infantil. Estão aprendendo a cada encontro uma história bíblica, estão cantando, estão orando, fazendo atividades de integração com outras crianças. Se é importante a educação cristã para os seus filhos, se empenhe em trazer eles para o ensino confirmatório, trazer eles para a igreja, retiro de jovens, acampamento memorial, seja lá o que for. Isso é investimento, não é dinheiro jogado fora, é investimento na vida, no zelo espiritual para com as novas gerações. E percebam vocês que esse testemunho de Deus o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, e assim Jesus viveu todo o seu ministério, os próximos 3 anos até chegar o dia da sua morte na cruz, e mesmo morrendo na cruz, ele tem absoluta certeza que ele é um Filho amado. E uma das últimas orações de Jesus na cruz é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos. E o Cristo ressurreto vai aparecer para mais de 500 pessoas daquela geração, mais de 10, 12 locais diferentes, se revelando como Cristo vivo, Cristo ressurreto. Mas antes de voltar para a comunhão com Deus o Pai, Ele nos faz uma promessa muito importante: não os deixarei órfãos, não os deixarei abandonados, não os deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, a fim de que esteja todos os dias convosco, e eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. O Deus da Trindade está presente aqui no momento do batizado de Jesus. Percebam vocês, Jesus está sendo batizado, Deus o Pai fala: este é meu Filho amado, e o Espírito Santo desce sobre Jesus. O Deus da Trindade estava presente lá na fundação do mundo, em Gênesis capítulo 1. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o Deus da Trindade quer nos acompanhar na nossa jornada de fé, na nossa missão de testemunhar esta fé ao longo da nossa vida. Por isso, o batismo de Jesus não foi só um batismo de símbolo da água, mas foi um batismo também com a presença do Espírito Santo de Deus. Eu, quando era estudante de teologia, fiz um trabalho de mais de 40 páginas sobre batismo. Gente, foi pedreira fazer um trabalho de mais de 40 páginas sobre batismo, pesquisar lá no Novo Testamento, no grego, o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 6? Batismo significa ser sepultado para o pecado e ser ressuscitado para a vida nova com Cristo. Romanos 6, batismo significa morrer para o pecado e ressuscitar para a vida nova com Cristo. Batismo significa ser afogado, água, ser afogado para o pecado e ser desafogado para a vida nova com Cristo. Eu acho que nos próximos 2000 anos as igrejas vão continuar brigando para decidir quem está certo com a prática do batismo. Eu, desde aquele trabalho, eu desisti de brigar pela prática do batismo. Meu foco não é a prática do batismo, se é muita água, pouca água, se é uma canequinha d'água, se é um balde d'água, se é uma piscina cheia, se é uma piscina montada no altar, se é lá no Rio Negro, batizado,
se é lá na beira do mar, lá na praia. Não é a quantidade de água que determina a validade do batismo, seja 3 pingos d'água, seja o mar. A água é símbolo de purificação. Tem gente que gosta de brigar por isso, e continuam brigando, e esquece o principal. O principal é o que é dito aqui em Romanos capítulo 6, viver como pessoa batizada é andar em novidade de vida com Cristo. 90% dos brasileiros são batizados. Quantos desses 90% estão vivendo em novidade de vida com Cristo? Testemunhando os frutos do Espírito Santo de Deus: amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, justiça, esperança, gratidão, alegria. Então eu quero deixar vocês, levem esta interrogação no seu coração, que é inútil esta briga por coisas secundárias. A forma, e muitas pessoas esquecem do conteúdo principal. Às vezes eu digo coisa aqui e vou pensar em casa depois: será que eu deveria ter dito isso? O culto está sendo filmado, né? De repente um doutor em teologia lá, alguém da cúpula da igreja vai dizer: nós não consideramos relativa à forma. Eu considero relativa à forma. Porque as pessoas se apegam tanto à aparência e à forma e à estética e acabam esquecendo do principal. O principal é andar em novidade de vida com Cristo. Eu já conheci gente incoerente que foi batizada em todas as idades. Convivi com um irmão da Igreja Batista lá no Rio Grande do Sul, que era pregador leigo. O melhor pregador daquela igreja era esse leigo. E de repente o cara pregava, geralmente chorava durante as pregações, se emocionava, e o tempo foi passando, e lá pelas tantas, o maior pregador daquela igreja abandonou a sua esposa com 2 criancinhas pequenas e foi se juntar com uma colega de serviço lá da loja, onde ele era gerente na loja. Aí foi afastado da Igreja Batista, depois que estourou esse escândalo lá na cidade. Cidade pequena, as pessoas sabem até dos nossos pensamentos, quanto mais das nossas práticas. Já vi alguém pentecostal, batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, batizado no rio, batizado no mar, testemunhando a sua fé no batismo, não só de águas, mas no batismo do Espírito Santo. Lá pelas tantas, quando a sua filhinha pequena apareceu com um câncer aqui no pescoço, e filha adotiva, o casal não podia ter filhos, prima da minha mãe. E esse senhor, pregador, líder naquela igreja pentecostal, depois de muitas vigílias e vigílias pela oração da menina, e a menina não foi curada, acabou como última tentativa dele, desesperada, mas fora dos propósitos de Deus, foi acabar na casa de um macumbeiro lá em Porto Alegre para fazer trabalho para tentar curar a menina. O macumbeiro também não curou a menina. A menina foi descendo, só prolongou o sofrimento da menina. Ela se alimentava com uma colherinha de chá, para poder passar uma coisinha de alimento no pescoço. Apenas tantas a menina veio a falecer. Sofrimento daquele pai, daquela mãe, mas a que ponto leva o desespero de alguém abandonar a fé que conhecia de maneira profunda, simplesmente porque a angústia pelo sofrimento e a perda daquela filhinha foi maior do que a fé. O desespero bateu a porta do coração daquele homem. Como também conheci pessoas que foram batizadas em criança e depois abandonaram a fé. Tem muitos casos na Igreja Católica, na Luterana, na Presbiteriana, na Batista, nessa, naquela. Mas também tem pessoas que foram batizadas em criança e continuaram na fé até os seus 93, 94 anos de idade. Já sepultei alguma dessas irmãs na fé, nesses 17 anos de pastorado. O pastor Jairo está aqui na Igreja Luterana,
Atendi 15 anos na Igreja Luterana de Rio Negro, mais de 15 anos aqui na Vila Nova, agora atendendo há 2 anos a Igreja de Teópolis. O novo pastor só atende a comunidade de Rio Negro, então é a comunidade maior, exige o atendimento de um pastorado integral. Eu fui com paz atender o sepultamento dessas irmãs na fé de 93, 96 anos de idade, 98 anos de idade, porque elas foram fiéis a Cristo ao longo de toda a sua vida e nunca ficaram discutindo qual é a forma mais acertada de batizados. Andaram em novidade de vida com Cristo. E esse é o testemunho que eu vi, que eu acompanhei e me despedi delas com a paz de Cristo, sabendo que elas estavam com Cristo na vida e estão com Cristo também na morte. Nada nos pode separar do amor de Cristo, nem a vida, nem a morte. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Viva o teu batismo e não se preocupe tanto em discutir sobre formas de batismo, que nos levam para o reino de Deus. Não é se a nossa forma está correta, mas se a nossa fé está correta. Andar em novidade de vida com Cristo é o mais importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que vem até nós também, em nossa geração, pelo privilégio que temos, ó Deus, sempre de novo celebrar o batismo, seja de criança, seja de adulto, a Santa Ceia também, que agrega as famílias de diferentes cidades para receber a Santa Ceia. Nós podemos também nos alimentar do Teu perdão, da Tua salvação. Dá-nos, Espírito Santo, a sabedoria que vem de Ti, para que tenhamos um compromisso maior de buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, o andar em novidade de vida contigo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Transforma a nossa mente, o nosso coração, para que seja cada vez mais uma mente e um coração voltados para Te servir, Senhor, e para buscar em primeiro lugar o Teu propósito em nossa vida. Seguramos pedindo o renovar da Tua bênção na vida de todos nós, de todas as nossas famílias. Que possamos ouvir, crer e viver esta palavra. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que assim seja. Amém. Como último hino do nosso culto, convido a comunidade para cantarmos o último hino do nosso culto, que aqui no nosso inário está com o número 588, 588. Quem quer cantar do amor de Cristo, não poderá calar da cruz. Quando cantamos este hino, podemos trazer aqui diante do altar a nossa oferta de gratidão a Deus, a nossa oferta de compromisso com a missão da igreja. Tem cestinhas aqui também ao lado, nos assentos. Se quem puder trazer do altar, melhor ainda trazer diante do altar, nos ensina a palavra do Senhor. 588. Deus abençoe os doadores e também as dádivas.
pessoal do batizado podem ficar à vontade para fazer as fotos aqui no altar, né? Junto com a família, junto com o Nenê, junto com os familiares, padrinhos, avós, família aqui reunida. Vamos ficar de pé para a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus ensinou e a oração de todos os cristãos, filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua saúde, a tua família, o teu trabalho. Que Deus abençoe o teu descanso. Que Deus abençoe também a tua vida cristã, para que possa seguir a Cristo, vivendo em novidade de vida com Cristo. Assim pedimos que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre todos nós reunidos aqui em culto nesta noite, mas também venha sobre todos aqueles que estão em algum momento assistindo também o vídeo deste culto. Que a tua bênção, Deus, alcance cada um lá onde ele está, para que seja sal da terra e luz do mundo, em meio ao mundo de tanta escuridão, um mundo de falta tanto sabor. Tua graça, Jesus, nos acompanhe agora e sempre. Amém. Pessoal do batizado, fica à vontade de fazer as fotos que queiram fazer aqui no altar. Deus abençoe a nossa noite de descanso e a nova semana que começa amanhã. Amém.